É com satisfação que o Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Bambuí, dá início à solenidade de certificação das primeiras turmas dos cursos técnicos em Biotecnologia, em Eletromecânica e do curso técnico em Informática. Neste momento, apresento as autoridades que compõem a mesa de honra. O reitor do IFMG, professor Rafael Bastos Teixeira. O diretor-geral do IFMG Campus Bambuí, professor Humberto Garcia de Carvalho. O diretor de ensino do Campus Bambuí, professor Samuel de Oliveira. O coordenador e patrono do curso técnico em Biotecnologia e servidor homenageado do curso técnico em Informática, professor Rafael Stenberg Silva. O coordenador do curso técnico em Eletromecânica, professor Carlos Renato Nolli. O coordenador do curso técnico em Informática, professor Itagildo Edmar Garbaza. A paraninfa dos formandos, professora Cláudia Pires Ferreira. E na tribuna de honra, o representante do diretor de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação, senhor Ronaldo dos Reis Barbosa. A diretora de Administração e Planejamento, senhora Helenise Aparecida Silva Carvalho. Os homenageados do curso técnico em Biotecnologia, a professora homenageada, senhora Alda Ernestina dos Santos. O servidor homenageado, professor Paulo Henrique Araújo. Os homenageados do curso técnico em Eletromecânica, o patrono, professor Marcelo Henrique Martins. A professora homenageada, senhora Ludmila Portela Zambaldi Lima Suzuki. A servidora homenageada, senhora Mariângela de Faria. O funcionário terceirizado homenageado, senhor Ribas da Silva Vicente, que também é homenageado do curso técnico em Informática. Os homenageados do curso técnico em Informática, o patrono, professor Felipe Lopes de Melo Faria. O professor homenageado, senhor Geraldo Henrique Alves Pereira. Neste momento, convido todos os presentes para recebermos com uma salva de palmas
Os formandos podem se virar para frente, por favor. Para fazer a instalação dessa sessão solene, convido o reitor do IFMG, professor Rafael Bastos Teixeira. Boa noite a todos. Declaro instalados os trabalhos dessa sessão solene de certificação das primeiras turmas dos cursos técnicos em biotecnologia e em eletrônica e também do curso técnico em informática. Convido todos os presentes para acompanharmos a execução do hino nacional brasileiro. Convido a concludente do curso técnico em biotecnologia, Bruna Campos Macieira, para proceder ao juramento.
professor Rafael Bastos Teixeira, demais autoridades acadêmicas presentes, senhores pais, caros convidados, queridos colegas concluentes, boa noite. Convido todos os concluentes dos cursos técnicos em biotecnologia, em eletromecânica e informática a ficarem em pé, estenderem o braço direito para juntos procedermos o juramento. Prometo exercer minha profissão, fiel aos preceitos de sua ética, com honestidade de propósitos. Prometo de mim dar o melhor para dignificar a criatura humana, em busca da integração entre os homens e o universo que o cerca, voltado para os ideais maiores, que se fazem de amor e liberdade. Assim prometo. Continuem de pé e passo a palavra para o reitor Rafael Bastos Teixeira. Eu, Rafael Bastos Teixeira, certifico os concludentes como técnico em biotecnologia, técnico em eletromecânica e técnico em informática, para que gozeis das prerrogativas e direitos que as leis do país vos conferem. Passaremos à entrega dos certificados de conclusão de curso. Convido o reitor do IFMG, professor Rafael Bastos Teixeira, o diretor do Campus Bambuí, diretor-geral do Campus Bambuí, professor Humberto Garcia de Carvalho, o diretor de ensino, professor Samuel de Oliveira, e a paraninfa dos formandos, professora Cláudia Pires Ferreira, para proceder à entrega de todos os certificados. Iniciando pelo curso técnico em biotecnologia, convido o coordenador do curso, professor Rafael Stenberg da Silva.
Convido o técnico em eletromecânica, Gabriel Oliveira Xavier, para entregar a homenagem. Ludmila Portela Zambaldi Lima Suzuki. A servidora homenageada, senhora Mariângela de Faria. Ao funcionário terceirizado homenageado, senhor Ribas da Silva Vicente. Parabéns, Ribas. Convido a técnica em biotecnologia, Larissa Alves Campos, também para entregar as homenagens. Ao patrono, professor Rafael Stenberg Silva. A professora homenageada, senhora Alda Ernestina dos Santos. Parabéns. Ao servidor homenageado, professor Paulo Henrique Araújo. Foto. Parabéns, Paulo. Convido a técnica em informática, Rebeca Gonçalves Oliveira, para entregar a homenagem. Ao patrono, professor Felipe Lopes de Melo Faria.
Ao professor homenageado, senhor Geraldo Henrique Alves Pereira. Parabéns, Geraldo. Ao servidor homenageado, professor Rafael Stenberg Silva. E ao funcionário terceirizado homenageado, senhor Ribas da Silva Vicente. Neste momento, convido a técnica em informática, Franciele Pereira Tomás, para que, em nome de todos os técnicos, possa proferir o seu discurso. Professor Rafael Bastos Teixeiras e demais autoridades acadêmicas, senhores pais, caros convidados, queridos colegas, boa noite. Enfim, chegou o dia de chorarmos de alegria, de festejar com as pessoas que amamos e recordar com orgulho os bons momentos e as dificuldades que superamos. Aos 5 anos, perguntávamos o que queríamos ser quando crescêssemos. Respondíamos com as nossas maiores vontades daquele momento: astronautas, presidentes, cantores ou atrizes. Mas agora que crescemos, exige-nos uma resposta séria. Nada parece se encaixar exatamente no que esperam de nós. Por isso, dedico a vocês minha música favorita, Tempo Perdido, da Legião Urbana. Assim como fala a canção, sejam selvagens em cada escolha e passo de suas vidas. E lembre-se de que temos nosso próprio tempo. Chegar até aqui não foi fácil. Em 2023, ingressamos nessa instituição ansiosos por uma nova jornada. Desde o início, sabíamos que teríamos de abdicar de muitos momentos ao lado da família e dos amigos para que hoje pudéssemos celebrar esta formatura. E olhem só, aqui estamos nós. Esses 3 anos passaram voando. Superamos as noites mal dormidas em semanas de prova, o sono que batia quando as luzes se apagavam e a apresentação de slide começava, e as inúmeras matérias de cada ano. Sobrevivemos ao desespero de chegar na fila do almoço antes de estar cheia e ao pânico diante de conteúdos temidos, como os logaritmos ou o ciclo das angiospermas, o estresse e também a alegria causados pelos eventos de química. Levamos daqui muito mais do que apenas os conteúdos das aulas ou um diploma na mão. Estamos saindo com amizades que nos ajudaram nos dias difíceis, conexões reais com pessoas que a gente nem imaginava que teriam tanto a ver conosco, e experiências que a gente nunca pensou vivenciar antes. Saímos daqui com histórias vividas nos corredores, com piadas internas que só a nossa turma entende, e com a maturidade de quem teve que aprender na marra a lidar com pessoas, prazos e responsabilidades da vida real. O IF nos deu muito conhecimento, mas foram os momentos entre uma aula e outra que realmente formaram quem somos agora. Hoje estamos finalizando este ciclo e, a partir de agora, cada um seguirá um novo caminho. Entramos crianças e saímos adultos. Fomos, de fato, uma metamorfose ambulante. Durante essa jornada, tivemos o apoio de pessoas muito especiais, nossos professores, que nos ensinaram muito mais que conteúdos escolares. Para falar de vocês, cito o filme A Sociedade dos Poetas Mortos. Nele, o professor Kitty nos ensina que a educação é mais do que repetir fórmulas. É sobre despertar coragem, curiosidade e identidade. Com toda certeza, os professores aqui presentes não apenas nos instruíram, mas acenderam algo dentro de nós. Ensinaram-nos que, para mudar,
A vida, às vezes, precisamos mudar o olhar, e que para compreender quem somos, precisamos sair do chão seguro e nos permitir ver além. Por isso, hoje, esta conquista não é apenas nossa, mas de vocês também. Em nome de todos, agradeço por nos ensinarem que pensar é um ato de coragem. Sabemos que a educação não é devidamente valorizada em nossa sociedade, mas nós valorizamos muito cada um de vocês. Temos orgulho de ter cruzado nessa jornada com profissionais e seres humanos tão incríveis. Vocês foram nossos kitens, deram-nos asas antes mesmo de percebermos que sabíamos voar. Por fim, e não menos importante, não poderia de falar sobre aqueles que nos ensinaram que lá não é um lugar, mas um sentimento, o amor. Vocês, pais e familiares, nos ensinaram a andar, a falar e a enfrentar desafios. Para que pudéssemos estar aqui hoje, vocês trabalharam duro e muitas vezes colocaram os próprios sonhos em segundo plano. Sabemos que não foi fácil, foram inúmeras noites de preparação. Obrigada por cada uma das amigas, palavras de apoio e acolhimento. Enfrentamos medos e inseguranças, mas também vivemos momentos de muito aprendizado e felicidade graças a vocês. Obrigada por nunca desistirem de nós, mesmo quando nós mesmos duvidamos da nossa capacidade. Para finalizar, desejo a cada colega que desistem de seus sonhos. Tenham medo, mas não deixem de ter coragem para dar um passo de cada vez em direção aos seus objetivos. Quando isso cair de certo, depois do medo, vem o medo. Aproveitem o melhor que a vida tem a oferecer. Levem consigo essas memórias, amizades e emoções. Tenham mais poder em diante do mundo. Façam a história incrível. Sei que tudo será extraordinário. Um curso técnico integrado não é simples, é intenso, desafiador e muitas vezes cansativo. Por isso, estar aqui hoje gera em mim um misto de orgulho, alegria e aquele aperto no coração que a gente, como professor, sente ao ver os alunos concluindo uma etapa tão importante. Parabéns, vocês merecem muito esse momento. Ao longo do caminho, vocês viveram experiências que vão muito além da sala de aula. Como esquecer, por exemplo, a viagem técnica ao museu da UFMG? Nos primeiros bancos do ônibus, ouvi conversas da biotecnologia, cheias de cultura e questionamentos. Um pouco mais atrás, a informática animava o trajeto com música, transformando a viagem em uma verdadeira celebração. Não estive presente na viagem da eletromecânica, mas vocês compartilharam cada detalhe, que é como se eu estivesse lá. Eu sempre gostei de curiosidades, especialmente aquelas que envolvem matemática. E tive a alegria de encontrar uma turminha que realmente se interessava, que ouvia, perguntava e se envolvia. Isso tornava as minhas segundas-feiras muito mais empolgantes. Tive também uma turma que falava muito, mas foi com ela que aprendi algo que nem imaginava que seria possível. Enquanto eu explicava a matemática, havia um assunto sendo discutido por toda a turma e, surpreendentemente, aprendemos a fazer tudo ao mesmo tempo. Eu participava da conversa de vocês e vocês respondiam as questões de matemática. Uma verdadeira aula de adaptação, diálogo e convivência. E como não lembrar da turma mais animada? Quantas vezes cheguei à sala e vocês já estavam enfeitando o ambiente ou organizando alguma comemoração ou fantasia? Vocês me mostraram na prática que a união, a celebração fazem diferença no dia a dia. E não é que todos vocês conseguiram reunir todas essas características quando criaram o Caça ao Tesouro? Sou muito grata por isso. Apesar de amar a matemática, nunca olhei para vocês como números. Vocês foram sempre muito mais do que isso. Para mim, era e continua sendo importante olhar nos olhos de vocês durante a aula e perceber como estavam naquele dia. Se estavam cansados, preocupados, felizes ou empolgados. Então, calculava se eu podia passar mais exercícios. A eletromecânica sempre dizia que dava tempo de fazer tudo em sala. E faziam. Não levavam o dever para casa. A informática analisava a rotina da semana antes de responder. Obrigada pela sinceridade. Já a biotecnologia sempre lembrava que, se eu não passasse a atividade, outro professor passaria. Cada resposta dizia muito sobre vocês. Hoje convido vocês a fazerem essa experiência simples. Olhem nos olhos um dos outros. Olhe agora quem está do seu lado. Tentem perceber o que eles mostram. Daqui eu vejo alegria, eu vejo emoção.
E acredito que aprender a observar isso é um grande passo para entendermos o que podemos fazer pelo outro. E vocês sabem quanto isso é importante para mim. Parafraseando Edith Groberg, a resiliência não é apenas resistir à tempestade, mas é aprender a dançar na chuva. Cada dificuldade enfrentada nos fortalece, nos ensina e nos molda. Vocês são mais fortes do que imaginam. E se houve dias difíceis nos últimos 3 anos, lembre-se, a tempestade passa e hoje estamos aqui para ver o sol sempre que volta a brilhar. Encerramos hoje uma etapa. A saudade fará parte desse processo, assim como as lembranças de tudo que vocês viveram aqui, muito além dos conhecimentos adquiridos em cada disciplina. Quero deixar a vocês um conselho simples, mas muito importante. Ao longo da vida, vocês vão se deparar com muitos desafios, nem sempre com todas as condições ideais para resolvê-los. Nem tudo será exato, previsível ou terá uma única resposta correta. Assim como na matemática, muitas vezes o caminho importa tanto quanto o resultado. Façam o melhor que puderem com o que tiverem naquele momento, sem perder a responsabilidade, a ética, a sensibilidade para olhar para o outro. Competência técnica abre portas, e a empatia e o respeito e a responsabilidade sustentam os caminhos que realmente valem a pena. Saibam que continuarei torcendo por cada um de vocês. Vocês continuarão nas minhas lembranças, no meu carinho e na minha gratidão. Levem para o mundo aquilo que vocês sempre foram, pessoas curiosas, criativas, resilientes, humanas e que respeitam o próximo. A partir de hoje, vocês são técnicos e técnicas formados pelo IFMG Campus Bambuí, uma instituição pública, gratuita e de qualidade. Parabéns por essa conquista. Obrigada. Convido o diretor-geral do IFMG Campus Bambuí, professor Humberto Garcia de Carvalho, para fazer o seu discurso neste momento. Professor Rafael, reitor do Instituto Federal de Minas Gerais, em nome de quem eu cumprimento toda a mesa de honra, querida tribuna de honra, convidados, formandos. Chegou o grande dia. Quanta emoção, quanta energia estávamos falando aqui, né, antes de conversar. Isso é muito bom. É um dia muito importante para vocês e também para a nossa instituição, porque aqui nós fechamos realmente um ciclo que mostra que realmente nós estamos no caminho certo de formar profissionais nesse instituto há quase 60 anos, colocando profissionais que fazem a diferença no mercado. Então, eu gostaria de agradecer vocês por terem escolhido a nossa escola, por terem escolhido o nosso instituto, e aos pais também por nos confiarem a educação dos seus filhos. Eu sei que a separação não é fácil. Eu percebo isso no ciclo que se inicia. Os alunos chegando, os pais querem segurança. Eu vim aqui conhecer a escola, é aqui que meu filho vai estudar, que ele vai passar seus 3 anos, né, da sua vida. E a gente vê nesse final que realmente valeu a pena. Valeu a pena o esforço, a caminhada longa, cheia de obstáculos. Mas com certeza esses obstáculos serviram para fortalecer, para engrandecer vocês. É a resiliência. Agradeço muito, né, os nossos servidores, nossos professores, nossos técnicos administrativos, nossos colaboradores que foram aqui homenageados. Essa homenagem realmente reafirma, reforça o nosso compromisso, né? Aqui está o Ribas, um exemplo, né, do nosso colaborador. 3 vezes, né, Ribas? Quarta-feira, quinta-feira e hoje, né? Como outros servidores aqui, Mariângela e tantos outros, né, que realmente têm esse compromisso com a educação. Né, aos pais que realmente deixaram de fazer muitas coisas para que promovessem a oportunidade de vocês estarem aqui. Então é uma caminhada realmente que valeu a pena. A gente fala que agora vocês passam uma história na cabeça de vocês. Um misto, uma sensação de tristeza da despedida,
da alegria da conclusão do ciclo e daquela incerteza, da insegurança do que está por vir para frente, né? Mas com certeza vocês vão brilhar. Vocês vão brilhar por quê? Porque a formação de vocês foi uma formação integral, uma formação não só do conhecimento técnico, mas de pessoas, né, que realmente estão aí para transformar o lugar que vocês vão passar. Então, assim, eu gostaria realmente de deixar e até roubar uma frase desses dias que eles falaram aqui, né, que o Instituto Federal Campus Bambuí deu asas para vocês. E eu me atrevo a corrigir que vocês vieram com as asas e aperfeiçoaram o voo. E vocês vão voar muito alto. Com certeza vocês vão continuar aprendendo a todo dia e realmente contribuindo com todos. Então, gostaria de deixar aqui o meu reconhecimento, o meu agradecimento por esse momento, estar vivenciando este momento aqui, e que realmente, que a cada dia que vocês estejam aí participando do dia a dia, vocês olhem para trás e reflitam. Valeu a pena. Né? Sejam protagonistas, sejam justos, sejam honestos e que realmente vocês façam diferença. E de coração, que essa escola continue sendo a extensão da casa de vocês. Essa escola realmente faz parte da vida de vocês. Vocês aqui hoje deixam um legado e carinhosamente vocês deixam de ser os nossos alunos para virar o quê? Os nossos egressos. Vocês vão levar o nome dessa instituição. Então, eu desejo tudo de bom, muito sucesso e toda felicidade. Muito obrigado a todos. Para fazer o seu discurso e declarar o encerramento dessa sessão solene, convido o reitor do IFMG, professor Rafael Bastos Teixeira. Novamente, boa noite a todos. Cumprimentar aqui em nome do diretor-geral do Campus Bambuí, meus colegas de mesa. Cumprimentar também os meus colegas da tribuna de honra. Literalmente é uma honra, né? Estar aqui recebendo essa homenagem dos nossos alunos e da nossa comunidade. Boa noite a todos os presentes aqui. Sejam muito bem-vindos a esse momento importante. Queridos formandos, parabéns. Então, gente, eu começo aqui, né? Alguns me perguntam assim, mas o Rafael não faz um discurso, né? Você já deve ter percebido que eu sou o último a falar. Provavelmente, se eu fizer o discurso, vai ter alguém que falou alguma parte do meu discurso. Então, geralmente, eu tenho que ficar ali pensando e tentando entender o que eu vou falar num momento tão importante e tão necessário na vida de vocês. Essa semana é uma semana importante para o nosso campus. Está aqui o Samuel, que é o nosso diretor de ensino. A gente fica pensando muito sobre os colegas aqui também, permanência e êxito dos nossos alunos. E quando chega nesse momento aqui, literalmente é o êxito dos nossos alunos. Porque eles entram na instituição, permanecem e tem esse momento de formatura que é tão importante. E para nós é uma alegria. Essa semana tivemos 3 dias de formatura no Campus Bambuí. Gostaria de estar aqui presente nas 3, mas nesse momento foi possível estar compartilhando esse momento com vocês. E para o Instituto Federal de Minas Gerais é importante demais participar dessas ações e desses momentos. Vocês sabem quantos alunos tem no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais? Os formandos. Quantos vocês acham que tem? 5. Quanto? Uns 100. Pouquinho menos, né? Hoje o Instituto Federal de Minas Gerais tem em torno de 50 mil matrículas dos mais diversos graus, desde o ensino técnico até a pós-graduação, 25 mil alunos presenciais, espalhado em 18 cidades com mais 4 implantações, 2 mil servidores efetivos, mais os nossos queridos terceirizados, tão importantes nesse processo. E eu falo isso porque o Instituto Federal de Minas Gerais ele traz no seu DNA 3 instituições muito importantes. O nosso Cefet Ouro Preto, Escola Agrotécnica Federal de São João Evangelista, e o nosso querido antigo Cefet Bambuí, Escola Agrotécnica, Colégio, Posto Agropecuário,
do Campus Bambuí. E eu tenho um grande desafio também, né? Vocês lembram que eu sou do Campus Bambuí, né? Ontem eu estava lá em Brasília, um gritou assim: ô Bambuí, né? Eu tenho muito orgulho desse campus. E aonde eu vou, eu carrego com muita alegria toda essa comunidade e esse aprendizado que eu tive. É motivo de orgulho. E isso é muito importante. E aqui eu friso também que essa anuidade, desde o final da década de 40, né, Humberto? Os colegas têm esse grande desafio de estar ofertando uma educação pública, como foi colocado, gratuita, de qualidade, inclusiva, socialmente referendada. Isso é muito desafiador. E eu falo aqui para os pais presentes, amigos, todos aqueles que torcem por vocês, como é desafiador compartilhar. Lembrando, viu, gente? A Constituição Federal fala que é obrigação do Estado e da família ofertar educação. E essa parceria ela é importante demais para que a gente possa chegar nesse momento aqui agora e poder ter esse momento tão importante para as famílias, para os amigos e para todos que estão aqui presentes. E o Instituto Federal tem feito isso como política pública tão necessária e tão importante. E isso faz parte da nossa jornada. Então fica aqui o meu agradecimento aos servidores do Campus Bambuí e também a todos os presentes aqui. Então eu queria pedir aos formandos que dessem uma salva de palmas para todos que participaram da caminhada de vocês. E agora é um momento importante, nós estamos chegando ao final, né, dessa sessão tão importante. E aqui eu tenho uma pergunta para os nossos formandos. Está ali o professor Humberto, diretor-geral do Campus Bambuí. Estamos como reitor do Instituto Federal. Vocês querem formar ou vocês querem ficar mais um tempo aqui com a gente? Nós podemos organizar isso, hein, Humberto? O que vocês querem? Mas não foi bom, não? Vocês não vão ficar com saudade da gente, não? Vão, né? Mas tem que fechar o ciclo, não tem? Fechar o ciclo é importante. Quando todos subiram aqui, bateram palma, eu posso ter certeza que todos os homenageados aqui são pessoas muito queridas na vida de vocês. E nesse momento vocês fecham um ciclo importante. Vocês vão estar levando um ciclo acadêmico, mas vocês estão fechando um outro ciclo importante, que é um ciclo da vida de vocês. Eu estava conversando com o Humberto ali, que é uma fase muito boa da vida. É uma fase de descobertas, de responsabilidades, e também é uma fase onde vocês se reconhecem. Vocês lembram do primeiro dia que vocês estiveram aqui no Campus Bambuí? Lembra? Festa estranha com gente esquisita ou não? Como é que foi? Conhecia todo mundo? Como é que ia ser? Se olhasse para trás, foi do jeito que vocês acharam que era? Tem que ir para o restaurante, tem horário para chegar, tem horário para sair. E eu tenho certeza, eu falo aqui para os colegas, se eu perguntar para os meninos aqui, acho que vocês ficaram mais tempo aqui do que com a família de vocês, né? O dia inteiro, professor, uma jornada importante, né? O técnico integrado não é fácil. 2 cursos recentes criados, técnico em biotecnologia, técnico em eletromecânica. Então foi um desafio muito grande. E olhando para trás hoje, o que vocês vão levar do nosso campus? Porque eu tenho certeza, vocês chegaram no primeiro dia com uma mochila. Literalmente, vocês estão saindo com muito mais do que vocês imaginaram. E eu fico muito feliz. E tem uma coisa que eu não sei nem para onde vocês vão, viu? Eu acho que provavelmente alguns vão. Eu fico vendo, nós estamos numa época boa, né? A nota dos meninos, vendo para onde eles vão, né? O sucesso de vocês literalmente é o nosso sucesso. Mas uma coisa eu tenho certeza, vocês sempre vão levar essa certificação que vocês fizeram no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais. E vão carregar com muita alegria. Eu falo sempre, quando vocês sobem aqui, a gente tem um desafio, né? Porque cada um chega com um jeito, né? Alguns mais nervosos, outros mais alegres, porque é uma emoção que vocês estão levando para o resto da vida. E a gente tem a grande alegria de participar desse momento junto com todos que estão aqui com vocês e todos aqueles que fazem parte da vida de vocês. E nesse momento tão importante, vocês vão carregar a nossa instituição. Então levem sempre, vão com coragem, caminhem, sejam muito felizes. E não esqueçam,
A gente olhar para frente, a gente não pode olhar para trás, esquecer de olhar para trás. E vocês vão carregar isso com muita alegria. E eu tenho certeza, esses dias, em janeiro, teve um encontro da minha turma do 2º grau. Não vou falar a data não, porque já tem um tempinho, Mas a gente encontrou como se fosse ontem. Todos vivem isso, Como que foi uma história, quem foi, a viagem técnica que foi feita. Isso é carregado com muito carinho. E é importante demais. Sejam muito felizes, formandos. E eu tenho muito orgulho de estar participando de vocês neste momento e com todos aqui. E é lógico, Eu sempre falo, a vida são momentos. Vocês olharam para trás já? De pé, formandos. Olha para trás. Vocês acharam alguém que vocês gostam demais? Acharam? Dá um tchauzinho para eles. Olha lá, Olha lá, celular, coração, tchauzinho. Eu acho que vocês vão gostar de abraçar eles, não vão? Vai ser um momento bom, não vai? Então eu preciso que vocês façam o seguinte combinado para mim, para que vocês possam abraçá-los. Olhem para frente, formandos. Para que vocês possam abraçar os seus familiares e a gente encerre esse momento agora, eu vou precisar declarar encerrada essa sessão. E por isso, como minha última mensagem, carreguem com muito orgulho o Instituto Federal, a escola pública, os professores e os técnicos, o que vocês aprenderam, aos mestres com carinho, sejam justos, como foi muito bem dito. Carreguem essa instituição e defendam a nossa instituição, a qual teve muito carinho frente a todos os desafios. Nós temos grandes desafios. A educação no país nunca foi uma pauta prioritária. E todos aqui lutam contra tudo, contra todos, todos os dias. Defendam o Instituto Federal, que é o nosso Instituto Federal e é o Instituto Federal de vocês. E esse campus, voltem sempre para nos visitar. Serão sempre bem-vindos. Afinal, vocês são filhos dessa casa. Filhos do Instituto Federal, filhos do campus Bambuí. E nesse momento, para que vocês possam matar a saudade, eu, Rafael Bastos Teixeira, reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, declaro encerrados os trabalhos dessa sessão solene. Parabéns aos formandos!